Natal. Parece que o cheiro muda. As luzes anunciam que a luz do mundo nasceu. Ah, pastor, mas não se sabe quando foi. Eu não quero nem saber. Uma coisa eu sei, que ele nasceu, dividiu a história no meio, em descer e descer. Opa, tudo certo aí? Beleza. E não tem como mudar isso, embora já tentaram, não sei se o Valdir soube disso, o reverendo Valdir, que estão tentando ir tirar o asseio, descer, né? Mas o antes e depois de Cristo. Não é? Mas quem dividiu a história foi ele. E João relata assim de uma maneira até filosófica, não é? A pré-existência de Jesus. Nossa leitura está baseada lá em 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Na Septuaginta, coube-lhes colocarem o seguinte subtítulo: a encarnação do Verbo. Tá? No entanto, João nos deixa o seguinte recado: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem e crerem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda aos homens, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Aconteceu que enquanto os... Deu um pulo muito alto aqui. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo que servirá como base para a nossa meditação é o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O contexto histórico, nos dias que Jesus nasceu, é mais ou menos esta. A verdade havia tomado o espaço que deveria ser ocupado, a religiosidade havia tomado o espaço que deveria ser ocupado por Deus. A lei tornou-se deficiente e enferma, frustrando aqueles que queriam ter uma vida íntima com Deus. E eram esmagados pelo peso da legalidade imposta pelos religiosos com seus ritos, cheios de símbolos, mas vazios da plenitude de Deus, vazios de amor.
Desta forma, Deus manifesta o seu amor restaurando-nos em Jesus. O termo verbo ou palavra é usado de maneira diferente na Bíblia. Traduzidas como verbo ou palavra, são as palavras rema e logos. Elas têm significado ligeiramente diferentes. Rema normalmente significa palavra falada. Por exemplo, Lucas 1,38, quando o anjo disse a Maria que ela seria mãe de um filho, do Filho de Deus, Maria respondeu: aqui está a serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa é uma palavra rema. Logos, no entanto, tem um significado mais amplo e mais filosófico. Este é o termo usado em João 1. Ele geralmente implica numa mensagem total e é utilizado principalmente em referência à mensagem de Deus para a humanidade. Por exemplo, Lucas 4,32, que diz: quando Jesus ensinava o povo, muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra, logos, era com autoridade. As pessoas ficaram surpresas, não apenas pela palavra específicas que Jesus escolheu, mas por sua mensagem total. Falava ao homem total. O primeiro capítulo de João nos dá um vislumbre do relacionamento do Pai e do Filho, antes de Jesus vir à Terra em forma humana. Ele pré-existiu com o Pai. O verbo logos, em João 1, está se referindo a Jesus. Jesus é a mensagem completa. Tudo que Deus quer comunicar ao homem, Ele o faz através de Jesus. No entanto, gostaria de ter um tempo para meditarmos um pouco mais sobre o tema: por que o Verbo se fez carne? Faz essa pergunta para o seu irmão aí. Por que o Verbo se fez carne? Pergunta, gente, um para o outro aí, vamos interagir. E estamos na casa do Pai. Se abre a geladeira, deita no sofá, põe uma mesa em cima da... É assim que é na casa do Pai, não é? Então vamos sentir mais à vontade aí. Em primeiro lugar, para restaurar todas. Quando ocorre o pecado, Deus havia avisado que se do fruto comessem, iriam morrer. No entanto, morte ele tem o significado principal de separação. E o pecado ele é terrível, porque separou o homem do seu Criador, separou o homem do seu próximo e separou o homem de si mesmo. E nessa confusão existencial, o homem tem vindo desde o Éden. No entanto, quando o Redentor nasce com uma nova proposta de vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Ah, queridos. No entanto, quando eu digo aqui que ele veio restaurar todas as coisas, Atos capítulo 3, versículo 31, apóstolo Paulo usa sua pena para nos deixar o seguinte recado: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas.
em Jesus. O tempo que estamos vivendo hoje, segundo o apóstolo Paulo, ele continua lá no céu. No entanto, também ele domina e mora no teu coração e no meu coração. E assim ele vai trabalhando nossa vida e restaurando-nos dos nossos ais, dos nossos porquês, das nossas interrogações. O Senhor vai trabalhando lá no profundo, restaurando psíquica, física, espiritualmente. Ele traz o homem total até a presença dele e mostra ao homem que ele pode e ele faz. E como tem feito. Quando eu olho vocês aqui, eu agradeço a Deus. Quando eu imagino quantos irmãos estão em suas escolas dominical ou em seus cultos, eu louvo a Deus, porque é um povo que foi restaurado pelo Senhor. Restaurar todas as coisas. Restaurar todas as coisas significa também que até mesmo a criação. Todas as coisas. Por isso, tudo que há em nós, seja para a honra e glória dele. Através do nosso corpo, transmitimos ao mundo que é possível viver de maneira diferenciada. Porque o nosso Deus é um Deus diferente. Não é um Deus que aceita tudo. Mas é um Deus que nos santifica nele, para que nós possamos um dia estarmos com ele. Mas afinal, por que o Verbo se fez carne? Para nos reinserir na comunhão com Deus. Como eu disse lá atrás, o pecado nos separou, nos jogou para muito longe do Senhor. Embora o Senhor, ele sempre quis a restauração desse homem, o homem de novo com ele. No entanto, o homem dificilmente quer isso. Ah, pastor, Deus é muito vagaroso. Vocês têm até uma frasinha aí, né? Que o tempo é do Senhor. Ele vai agir no tempo. Mas ele é muito vagaroso. Eu tenho pressa de viver, pastor. Eu quero desfrutar a vida. Mas nós que estamos aqui, sabemos que desfrutar a vida na ausência daquele que é a vida, não é desfrutar vida. Só em Jesus, só com Jesus e só para Jesus é vida, e vida em abundância. Ele revela-se a nós, através da sua palavra, para mostrar-nos que ele continua sendo o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ele falando, senão por mim. Essa reinserção na comunhão com Deus. O símbolo do cristianismo nos mostra claramente isto. A cruz. Deus ao homem, homem ao homem. Essa restauração ela é tão perfeita que eu acredito piamente, se ela não tivesse sido realizada, a terra não existiria mais. Porque sem o temor de Deus a gente acaba com tudo. A gente destrói tudo. E olha que quando Deus, lá no finalzinho, quando Ele acaba de fazer a sua criação, a impressão que dá é que Ele afasta-se um pouco para contemplar melhor, como se fosse um artista contemplando sua tela, olha e solta a frase das frases. Eis que tudo é muito bom.
eis que tudo é muito bom. E Deus criou assim. E é para esta bondade que o Senhor quer nos restaurar. É para vivência com esta bondade que o Senhor quer nos restaurar. No entanto, afinal, por que o Verbo se fez carne? Para que em Jesus conhecêssemos o amor de Deus. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Conhecermos. O apóstolo Paulo, ele desafia a nossa inteligência, quando ele está falando desse amor lá em Efésios capítulo 3. Para que saibais qual é a altura, profundidade, extensão do amor de Deus. Aí ele vem com: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja dada a honra, a glória, na igreja, pelos séculos dos séculos. Amém. Conhecer o amor de Deus. Bom, conhecer o amor de Deus é só olhar para Jesus. No entanto, quando ele está falando em conhecer o amor de Deus, não é simplesmente um conhecimento filosófico. Não é algo para a gente pegar e guardar na caixinha do nosso coração. Quando se conhece Jesus, não consegue manter Jesus preso. Nós conhecemos Jesus para fazer Jesus conhecido por outras pessoas. Aí nós estamos fazendo outras pessoas também conhecerem e serem restaurados pelo amor de Deus. Então essa restauração no amor de Deus leva-nos a reconhecer que uma obrigação pesa sobre os nossos ombros, que é falar do amor de Deus ao homem perdido, aquele que precisa do amor de Deus. Esse é o papel da igreja. Esse é o grande ministério da igreja. Mas quando a gente olha para Jesus, tem algumas coisas interessantes. Jesus nasceu como um rei. O Rubens falou que quando foi lá em Israel, ele conheceu o palácio lá onde Jesus nasceu, né? O rei do universo me nasce uma manjedoura. Vamos trazer para a nossa língua aí, vai, num coxo. Num coxo, pastor? Num coxo. Aquela coisinha bonitinha lá, aquela invenção de homem, gente. Onde se colocava ali água, milho, alguma coisa. Milho não existia para eles lá, não? Alguma coisa para os animais comerem. Mas depois que Jesus cresceu, as viagens dele eram todas de aviões, né? Carro de último tipo, lombo de jegue. Rei do universo andando no lombo de um jegue. E olha que ele saiu de Israel, foi para o Egito, hein? Tinha mais ou menos 2 anos aí. Ou iria fazer 2 anos. Quando ele fez a sua grande entrada triunfal em Jerusalém, no lombo de um jumentinho, de um jegue. Chegou um momento lá com seus discípulos, ele põe seus discípulos, pega uma bacia, pega uma toalha e sai lavando os pés, de um por um.
Pedro quis fazer uma graça lá, mas não deu certo. O que Jesus estava querendo mostrar com aquilo? Olha, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E isso eu estou transmitindo para vocês. Vocês não estão aqui para serem servidos, estão aqui para servir. Aqueles homens entenderam isso com uma total profundidade, que apenas um morreu de morte natural. Todos eles foram martirizados. Ah, não, mas se eu chegar na igreja, meu cantinho lá no banco, estiver ocupado, eu tiro no beliscão. É lógico que nós não temos isso. Mas Jesus até orienta, olha, não senta nos primeiros bancos para que, isso lá na sinagoga, né? Para que as pessoas não vão lá e te tiram, para que os medalhões sentam-se lá, não é? Jesus não estava falando de algo que ele estava inventando, gente. Ele viu isso acontecer nas sinagogas, no templo. No entanto, Jesus veio para equilibrar. Grande responsabilidade pesa sobre a vida do pastor. É verdade. Eu sou responsável pelas suas almas. Ai de mim se eu começar a falar algumas abobrinhas aqui. No entanto, responsável pela tua alma é você mesmo. Quem vai ter que prestar conta diante do Senhor, do Rei dos Reis, do Rei do Universo, é você mesmo. Ah, pastor, então eu estou tranquilo porque eu estou muito bem. Que bom. Que bom. Porque eu estou precisando aprender muito com o Senhor Jesus. Todo dia eu vou aos pés dele, me ensina, meu mestre querido. Através do teu Espírito Santo, me ensina, eu preciso. E ele ensina. E ele tem ensinado. Afinal, o Verbo se fez carne para que o céu beijasse a terra, para que os homens se olhassem como iguais e o céu já fosse vivenciado aqui mesmo. Essa história de estar esperando viver céu lá depois que morrer, você pode viver o céu hoje. Como assim, pastor? Sim. Qual é a promessa do Senhor lá no Sermão do Monte? Hã? Bem-aventurados? Quem? Tem um monte lá, né? É interessante que Jesus coloca ali as coisas no presente, não é no futuro. Bem-aventurados são e não serão. Por quê? Porque você é um bem-aventurado, você é feliz hoje, meu irmão. Porque a alegria da salvação está sobre a tua vida. A salvação que o menino que nasceu lá numa manjedoura, cresceu e se tornou-se o nosso Senhor e Salvador. Que hoje nós o amamos e o adoramos. Agora, vocês sabiam que ele é o nosso irmãozinho mais velho? Nosso irmão mais velho. Olha a moral que Deus está te dando. Jesus é teu irmão. Jesus, tanto que somos co-herdeiros com Ele. É para isso tudo que o Verbo se fez carne. É para isso e muito mais. Para que quando o Senhor voltar, ou você for encontrar-se com o Senhor, o céu se abra e você seja recebido e receba todos os galardões que o Senhor tem reservado e preparado para você. Que Deus nos abençoe e que tenhamos esta convicção. O Verbo se fez carne e continua vivo até hoje para garantir que nós somos dele. Então, para ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração. Amém, queridos?